Olha, a Dani entrou já. Oi, Elisa. Gente, quem não pôde mandar, eu sei que o dia é corrido e eu acabei anunciando hoje. Quem quiser mandar as perguntinhas aí, tem uma galera aqui comigo massa que ajuda aí a ler, porque não dá pra ler todo mundo nem cumprimentar todo mundo. Senão a gente se perde no que tá falando, né? Começa a falar e depois se perde. E a internet não tá falhando, então hoje vamos fazer uma live de qualidade. Então é isso, gente. A live passada, que a gente fez semana passada, já tá lá no canal no YouTube. A gente fez uns cortes das partes mais importantes, mais relevantes. E montou um videozinho dela, tá bem legal. Quem não viu, vai lá ver. Até porque essas lives que eu tô gravando é uma continuidade. Hoje é segunda e a gente vai ter mais uma semana que vem, sempre dando uma sequência no tema, tá? E a primeira live a gente falou, né, como identificar as crianças típicas e atípicas. E hoje a gente vai falar dos encaminhamentos, né? O que fazer quando a gente descobre, ou quando a gente observa algum atraso no desenvolvimento, ou quando a gente já vai para o médico e aí já vem a bomba do diagnóstico, né? E as mães ficam muito perdidas. Eu acredito que eu tenha falado no vídeo anterior que as mães chegam muito angustiadas e às vezes percorrem vários lugares, não chegam diretamente, né? Às vezes elas sofrem um pouquinho, penam de profissional em profissional para saber que caminho seguir. Então a live de hoje é pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? De observar algum atraso no desenvolvimento, o que fazer, que profissional procurar, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho da nossa realidade, o que é que geralmente acontece, que é a minha realidade, por exemplo, de consultório. As crianças que chegam pra mim, eu vou dar um exemplo de uma mãe, né? Uma mãe minha que chegou e aí eu perguntei a ela, você veio por quê? E ela disse assim, eu vim porque eu pesquisei lá no Google e minha filha tem um diagnóstico de autismo e lá no Google dizia que o tratamento de autismo era fono e TO. Então eu tô aqui por isso, pesquisei, achei seu nome e tô aqui, né? Então assim, essa mãe foi lá, procurou e pesquisou e buscou. Mas não é regra, né? Geralmente acontece assim, atraso de fala, cai na fonoaudióloga. E aí o profissional que acaba fazendo os demais encaminhamentos, né? Então, assim, é importante que qualquer profissional que você procure seja um profissional já de referência, um profissional que tenha experiência na área, que possa te orientar da melhor forma possível. Porque aí, tendo um diagnóstico ou não, tem que estimular, certo? Então, independente de ter o diagnóstico, já tem que dar o início aos estímulos. Então, tem que procurar os profissionais mesmo para orientar, porque assim, os pais ficam muito perdidos, não sabem o que fazer. Então, são esses profissionais que vão, além de fazer as terapias, orientar esses pais como lidar, porque a rotina, quando a gente descobre um diagnóstico, gente, quando a gente sai do padrão, a rotina da família muda inteira. Muda a vida da babá, muda a vida da avó, né? Muda a vida dos irmãos. É um mix de emoções, às vezes não tão boas, né? Mas que modifica muito a rotina dessa família. Então, assim, todo mundo precisa ser orientado, né? O que fazer, como é isso? Antes meu filho só ia pra escola, pra casa, indo pro karatê. Hoje ele vai pra TO, ele vai pra fono, ele vai pra físio, ele vai pra psicólogo, ele vai pra um monte de coisa, né? Então, é uma família que precisa de um acolhimento, que precisa de um apoio. Muitas vezes a gente deixa de atender a criança para atender os pais, porque é uma demanda muito grande. Então, saber quem procurar ou saber um profissional de referência é muito importante. Quando a gente fala em diagnóstico, o diagnóstico tem que ser dado pelo médico, tá? Claro que o profissional que já trabalha nessa área, ele tem que ter a capacidade de saber orientar essa família, o que é que essa família vai precisar. Mas quem vai fechar realmente o diagnóstico é o médico, tá? Então, assim, o que procurar? Eu recebo muito essa pergunta de tipo neuropediatra ou psiquiatra infantil. Até os 5 anos, eu indico o neuropediatra. Porque a criança ainda tá, o cérebro não tá em formação. Então, o profissional que entende melhor dessa formação do cérebro é o neuropediatra. Né? Passou dos 5 anos, é uma criança que provavelmente com 5 anos já vai ter algum diagnóstico, vai para um psiquiatra infantil. Né? Ou às vezes até permaneça, porque hoje os neuropediatras estão bem especializados e aí essa criança permanece mais tempo no neuropediatra. Fechou o diagnóstico ou não, né? Lembra que a gente falou na primeira live? Viu que tem algum atraso no desenvolvimento? Procura um profissional para estimular. Tem que começar, gente. Tem que começar de alguma forma.
E os pais precisam ser orientados também para dar continuidade a esses estímulos em casa, né? E além de em casa, tem a escola. A escola precisa ser orientada. Então, essa criança que tem um atraso no desenvolvimento, ela vai precisar de uma equipe multidisciplinar, tá? Cada criança é única e eu não vou ter aqui a receita pronta de dizer, por exemplo, meu filho tem isso, eu vou fazer o quê? Isso você não vai encontrar em lugar nenhum, porque tem a singularidade do indivíduo, cada criança é única, cada família é única, né? Por mais que o diagnóstico seja o mesmo, aí a gente fala de uma forma, por exemplo, um diabético, né? O diabético, ele tem o mesmo diagnóstico, eu tenho o mesmo diagnóstico de João, mas nós somos pessoas diferentes, né? E isso vem de um contexto não só biológico, mas social, econômico. Então, isso tudo tem que ser avaliado, mas essa criança vai precisar de um atendimento multidisciplinar. E aí, de acordo com as necessidades, vai ter criança que vai ter mais dificuldade no planejamento motor, vai ter dificuldade, criança que vai ter uma apraxia de fala, a entrada da fono vai ser fundamental para o tratamento dessa criança. Vai ter uma criança que a parte, por exemplo, uma criança que tem uma estereotipia de, por exemplo, andar na ponta do pé. E essa ponta do pé já virou uma frequência tão grande que essa criança vai precisar da fisioterapia. Às vezes até de um ortopedista. Não porque às vezes aquilo é comportamental, ela andar na ponta de pé. Só que aquela frequência que ela anda na ponta de pé é tão grande que acaba encurtando a musculatura dela. Então ela vai precisar de outros profissionais para estar orientando e tratando essa criança. E assim, é uma construção. Então, por exemplo, Joãozinho tá aqui comigo, chegou com 2 anos. Joãozinho, nesse momento, precisa muito da TO. Então, vamos trabalhar com o Joãozinho. Quando o Joãozinho chegou com os 4 anos, Joãozinho já precisa mais ir para a linha da fono. Não que às vezes não precise do conjunto, mas às vezes a criança precisa de um olhar mais voltado para aquele profissional. Então, precisa mais da fono, precisa mais da TO, precisa mais do físio. E a equipe multi vai estar aí para poder estar direcionando essa família, o que a criança precisa mais fazer. Cada fase de desenvolvimento é uma. Isso, se a gente fala de desenvolvimento típico, é assim que funciona. Cada fase é uma descoberta. E no desenvolvimento atípico é a mesma coisa. Cada fase é uma descoberta, cada fase é uma dificuldade diferente. Por exemplo, no âmbito da escola. A gente falou isso também na última live. As primeiras dificuldades que acontecem na escola é de ficar sentado na rodinha. A criança não fica sentada na rodinha, tem dificuldade de manter a atenção, tem dificuldade de interagir com os colegas. E olha que quando a criança entra logo na escola, né, é aquela questão do brincar, de interagir. Quando essa criança vai passando de um ano para o outro, as dificuldades vão aumentando, então a exigência é maior. Então as necessidades dessa criança também mudam. Então a importância de estar com um acompanhamento para orientar tanto as crianças no processo terapêutico, como as famílias de como conduzir esse processo. Vamos começar com as perguntinhas. A médica do meu filho não solicitou TO, como proceder? Então, a médica do meu filho não solicitou TO. Engraçado que falar de TO, eu sempre falo assim, que TO, para você conhecer um terapeuta ocupacional ou a TO propriamente dita, ou você conhece um TO ou você precisou dele. Porque se você precisou, você nunca vai esquecer, né? E assim, pelo plano de saúde, precisa ser solicitado. Eu não sei o que seu filho tem, né? Mas se seu filho provavelmente tem uma disfunção, tem um atraso no desenvolvimento, tem uma dificuldade, né, no fazer, nas atividades de vida diária, de prática, de independência, ou alguma coisa que ele deveria estar fazendo na idade dele, alguma competência que ele deveria estar fazendo e não está fazendo, provavelmente ele precisa de OTO. Então, o que fazer? O médico não solicitou, você não precisa da solicitação propriamente do médico para procurar um TO. Isso eu tô falando do serviço particular, tá? Quando a gente vai para a questão do plano de saúde, já fica um pouquinho mais difícil, porque tudo no plano de saúde precisa da solicitação médica, né? Então, assim, você pode procurar um profissional particular para te avaliar, né? Ou então pedir ao médico assistente que faça a solicitação para uma avaliação do terapeuta ocupacional. O médico vai fazer a solicitação, você vai procurar o profissional e aí vai fazer. Mas se for diretamente para um profissional que, por exemplo, trabalha com serviço particular, você não precisa da solicitação médica, não. Você acha que seu filho precisa, como essa mãe que eu dei o exemplo, o primeiro exemplo que eu comecei foi que a mãe foi lá, a filha recebeu o diagnóstico de autismo, pesquisou no Google e tinha lá tratamento fono e TO. E ela foi me procurar, entendeu? Então não precisa da prescrição, a não ser que seja pela burocracia do plano de saúde. Quando você passar por esse TO, por esse terapeuta ocupacional, aí ele vai avaliar a necessidade de seu filho continuar, né, fazendo tratamento, se ele realmente precisa, ou se o que você já faz é o suficiente para poder dar andamento do tratamento do seu filho. Da Cláudia.
traços de autismo, mas não tem condição de pagar um profissional em particular, né? Tem a idade não. Tem 4 anos. Qual a entidade pública? É pública, né? É, pública. Que ele tem que vai procurar. Então, as entidades públicas que a gente tem, eu vou falar da nossa realidade de Feira de Santana, né? Mas que eu acredito que seja a realidade de todos os lugares dos países, a gente circula por aí, troca com os colegas e a gente ouve que não é muito diferente. Os serviços públicos que tem, que atende crianças dentro do espectro autista e outras síndromes também, aqui na cidade é o CAPS Infantil e a APAE, né? São serviços hoje que a gente sabe que são superlotados, né? Porque a demanda é cada dia maior, mas existe assistência. Então, tem que procurar esses lugares para poder iniciar o tratamento, ter orientação. Todos esses lugares que eu falei, geralmente tem a equipe multidisciplinar, né? Eu sei porque venho de lá. Então, tem todos esses profissionais que a gente estava falando aqui, tem o tratamento. A gente sabe que as dificuldades do serviço público é geral do serviço de saúde, não é só específico desses lugares. Mas, assim, o ideal, Cláudia, é que você realmente procure ou um CAPS ou uma PAI, inicie o tratamento, busque a orientação profissional e aquilo aprenda, Cláudia, assim, sabe? Busque informações, sabe? Eu sei que as condições são bem apertadas, né? Mas se tiver uma condição de estudar um pouco, de estar conversando com pessoas que já passaram por isso para estar te ajudando, para estar te orientando, né? Eu faço muito isso lá na clínica, às vezes as mães chegam e eu peço que elas se acolham, porque você ouvir o depoimento de uma pessoa que já passou por uma situação, né, que já tentou algumas situações com o filho, ajuda a outra mãe que está chegando agora, né? Então, assim, não é fácil. Cláudia parece que desconfia, ainda não tem um diagnóstico, né? Então, é aquilo que a gente falou na primeira live. Né? Quem não viu, gente, tá lá no canal, não esquece, vai lá dar uma olhadinha, que a gente fala sobre a identificação mesmo de criança atípica e típica. Então, se observou que tem alguma dificuldade, Cláudia, procura logo, porque quanto antes você começar a estimular seu filho, mais resultados positivos você vai ter aí com a criança mais independente e bem funcional. Falo que a TO vai dar independência para o filho. É certo eu falar isso? Que responsabilidade, hein? É certo falar isso, sim. A gente trabalha muito com essa questão de autonomia, de independência, de funcionalidade. É a gente tentar trazer, porque aqui a gente está falando de criança e também da minha realidade, é a gente trazer essas crianças com atraso o mais próximo para o desenvolvimento típico. E isso envolve, claro, que a independência. Então, que a TO vai trabalhar a independência, vai tentar favorecer, adaptar, né, de acordo com a realidade dessa criança, as necessidades dela. É certo, sim. Eu acho que eu captei a sua mensagem. Temos mais? O que fazer para estimular uma criança de forma funcional? Procura um TO. Olha, tá? Respondi uma pergunta emendando em outra, né? Na verdade, fiz uma brincadeira, mas assim, a função realmente é um dos profissionais que vai trabalhar. Não é puxando a sardinha pro meu lado, não, gente. É porque realmente a parte funcional. Mas hoje, né, com a demanda que a gente tem, com os casos, por exemplo, de autismo muito alto que aparecem, todo profissional que trabalha nessa área tem que trabalhar com funcionalidade, né? A gente tem que deixar essas crianças extremamente funcionais para a vida, né? Então, assim, em todos os ambientes da vida dela. Se é na escola, mas... Peraí, deixa eu puxar uma outra aqui. Então, puxa. Falando nisso da TO, que é uma atividade principal, mas isso aí, se ela tendo um diagnóstico já certo. Normalmente esses profissionais que são referência, a agenda é super lotada. Sim. Sim. Então, quem então ela procurar? Então, ela procura, então, já vai direto na TO mesmo, ela não tendo o diagnóstico? Sim. Que é mais ou menos um... É porque, na verdade, assim, mãe sempre conhece outras mães e é um telefonezinho sem fio ou com fio e vai passando de uma para outra, né? Então, assim, é o que a gente tem pregado, uma das coisas que a gente tem mais pregado nesse momento é isso. Não espere o diagnóstico para poder procurar estímulo, né? Então, e não tô falando isso só da TO, não. Existem outros profissionais, existem fonoaudiólogos, existem fisioterapeutas, existem psicólogos, existem neuropsicólogos que fazem até testes para poder te dar um norte maior de como seguir esse tratamento, mas não pode deixar de procurar um profissional, né, que tenha experiência na área,
né? Mas não precisa ter diagnóstico, gente. Se você foi capaz de observar que seu filho tem algum atraso, já procure ajuda. E ajuda que tiver, porque assim, a gente sabe que nem todo lugar tem um profissional, né, de referência, que tem, por exemplo, o pessoal do interior mais com poucos recursos, tem poucos profissionais. Às vezes, os profissionais que ele vai encontrar é o pessoal do posto de saúde, né? E às vezes são profissionais que não têm muita experiência nesse ramo e às vezes cometem até o erro de pedir que espere, né? Tipo, não, espera um pouco, ele vai falar, espera um pouco, isso vai passar, ele vai andar. Então não espera não, vai procurar, não achou referência lá no postinho da cidade, pega o carro da prefeitura, vai pro município mais perto e vai procurando ajuda. Procura esses centros maiores que são referências em todas as cidades, que é o CAPES Infantil, que são as APAES, né? E vai buscar essas informações para vocês saberem o que fazer e que caminho seguir, né? Mas não pode ficar parado. Isso é perda de tempo. Vou falar hoje igualzinho do vídeo do GVT. Não pode perder tempo. O tempo para. Não volta atrás, né? E a gente fica sem... E a gente perde a questão da neuroplasticidade, que é tão importante, né? Então o tempo não volta mais e a criança perde de ser estimulada e de progredir mais. Alguém tá dizendo aí que já sumiu. Se tiver mais perguntas, Sumiu, então, mas apareceu de novo, Quer perguntar pra Érica. galera aí? O quê? Se eles têm pergunta, então. Vocês têm pergunta? Alguém teve pergunta aqui, eu lembro. Tem uma caixinha aqui também que abre pergunta, que eu não sei como é que abre. Moro no interior de São Paulo, algumas escolas têm bem resistentes à visita e orientações. Você já passou por essa? Algumas escolas têm resistência, sim. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso. Sempre sou muito bem recebida na escola das minhas crianças. Mas algumas escolas têm resistência em receber. E é muito natural, sabe? Eu até entendo, porque é medo. Medo de ser julgado, medo de ser avaliado, medo de o que tá fazendo tá errado e aí o profissional condenar. E na verdade tem que acabar com isso. A gente tem que pensar que a escola, os terapeutas e a família estão a favor da criança. Então, se a gente se unir, né, de uma forma e todo mundo falar a mesma linguagem, a criança só tem a ganhar. Então, assim, não tem por que ter resistência de que um terapeuta entre na escola. E o terapeuta também tem que ter um bom senso, um discernimento de saber até onde o trabalho dele vai, né? Porque, por exemplo, quando eu vou mesmo numa escola, eu chego lá, dou a minha opinião, falo da minha realidade, falo do que eu já faço, mas eu também respeito muito porque eu não sei a parte pedagógica. Quem sabe ali é a professora. Então, assim, a professora tem que ser parceira sua, não rival ou há uma competição entre escola e terapeutas, né? Então, tem que estar aberto mesmo para receber. Mas tem. Infelizmente, você está perguntando sobre a realidade que alguns no seu interior tem, mas tem muito lugar que tem. Mas eu digo que cada dia a gente tem crescido mais, cada dia as escolas estão mais abertas, cada dia as escolas estão procurando os terapeutas, mais até do que as famílias. Tem umas escolas aqui parceiras que sempre colocam pra mim que a escola observa e tenta convencer o pai, porque tem a questão da não aceitação, né? Então a escola faz todo um trabalho desse pai aceitar buscar uma avaliação, né? E aquilo que eu falei, muitos desses não têm diagnóstico. Muitos desses chegam sem diagnóstico. É a escola que observou um atraso e aí pediu uma avaliação e às vezes conhece, por exemplo, me conhece, aí fala, vai ali em Mirella que eu acho que ela vai te dar uma orientação. Vai ali em Joana que Joana sabe, entendeu? Então é o papel da escola, sim. Se todo mundo andar junto e falar na mesma linha, nossas crianças só têm a ganhar. O que fazer para estimular a criança de forma funcional? Meu filho tem 2 anos. Monique, eu acho que essa sua pergunta já tinha ido lá nas perguntas. Então, essa live sobre hoje não é pra gente falar sobre isso, tá? Mas assim, a intenção da gente é estar nesse caminho. E isso aí dá uma live, né, de forma funcional mesmo, de como a gente estimular. E mesmo porque, imagine se eu for falar por cada fase do desenvolvimento aqui, né? Do bebê, depois de 1 ano, de 2 anos. Então, é um pouquinho complicado pra gente falar numa live sobre esse assunto específico, tá? Alguém tem mais alguma pergunta? Porque aí a gente vai encerrar. Vou deixar essa live disponível. E aí quem não viu vai ver. E quem não viu a primeira vai dar uma olhadinha lá no canal do YouTube, porque vai ser uma continuidade, tá? Até pra gente melhorar essa interação da gente, de a gente colocar as perguntas, a gente vai falando sempre sobre o tema, um paralelo ao outro, porque vai crescendo, certo? Pra fechar, que é essa questão de quem procurar, que a gente tá falando sobre profissionais. Isso. Agora mais voltado, seu olhar, assim, de profissional, uma visão macro. Thalita.
Uma visão macro. Uma visão macro. Qual você acha que profissional tá faltando mais? Que tá mais... Aqui na nossa realidade da Bahia mesmo, a gente tem uma dificuldade muito grande de terapeutas ocupacionais, né? Porque o curso está fechado há 7 anos. Tem planos aí de abrir para 2020, né? Então tem uma escassez muito grande desses profissionais na área e são profissionais que trabalham muito com, por exemplo, com o caso do autismo, que tem um boom muito grande nesse momento. Então, faltam, né? Faltam também profissionais especializados na área, porque assim, toda a área a gente tem que se especializar. Não adianta a gente querer abraçar o mundo e não dar conta das especificidades, né, de cada um. Então é importante que a gente se especialize, assim, mas falta muito terapeuta ocupacional. Fonoaudiólogos a gente tem, mas tem poucos também. Pediatras precisam conhecer mais um pouquinho o autismo, estar mais perto das questões neurológicas, né, para poder estar orientando mais, principalmente o pessoal do serviço público, o pessoal de posto de saúde, para estar orientando melhor essas famílias, para não pedir para esperar, né, para deixar para depois, muito pelo contrário, para estar encaminhando já para fazer terapias, para estar encaminhando para estimular, para estar encaminhando aos pais para serem orientados e também estimular essas crianças diariamente. Né? Então, assim, a realidade do nosso país, faltam profissionais mesmo da área de saúde. A gente não tem, assim, por exemplo, aqui na nossa cidade, acredito que em Salvador também, porque eu tenho muito contato com as pessoas de lá, e também vivo lá e aqui. A gente não tem, assim, tipo, as crianças têm dificuldade, os pais, na verdade, têm dificuldade de encontrar espaços especializados, né? E muitos espaços que tratam muito bem, por exemplo, do autismo, a maioria realmente não tem vaga. Para vocês verem o tanto de número de crianças que estão aparecendo e uma quantidade pequena de profissionais que trabalham na área. Certo? Então vamos finalizar. Queria agradecer a participação de vocês aqui e falar da próxima live. Tem acho que mais 2 perguntas aqui, mas aí eu vou olhar e aí eu encaixo com a live da próxima semana, certo? O pediatra do meu filho não percebeu o atraso do meu filho. É isso. Essa é a nossa realidade. Então precisa mesmo buscar mais, estudar mais, saber mais, né? Mas tem também muitos pediatras bons, viu, gente? Tem muito pediatra que na entrada da consulta já encaminha, já faz a prescrição lá para os pais estarem atentos e procurar. E se a gente pensar direitinho, em todo lugar a gente vai encontrar, né? Tanto do lado positivo quanto o lado negativo. Então a gente vai encerrar e a próxima live a gente vai falar sobre independência, sobre rotina de crianças atípicas, quais são as maiores dificuldades que a gente encontra no nosso dia a dia para lidar com essas questões, né? Já surgiu até uma deixa aí da escola, né? De que as pessoas não deixam entrar na escola ou que a escola não recebe muito bem. Eu acho que é uma dificuldade muito grande. Então é isso aí, uma mãe falou que a pediatra não percebeu e a outra falou que foi abençoada porque a pediatra percebeu com 1 ano e meio. Olha que maravilha, gente. 1 ano e meio a pediatra percebeu e essa criança aí eu conheço muito bem e foi sucesso ter percebido com 1 ano e meio, né, Elisângela? Então é isso, um beijo pra vocês, obrigada pela participação, a gente vai se falando aí nos stories, nos posts. Peço que vocês participem mesmo porque isso aqui é uma troca, tá? Não tô aqui à toa. Daí não tô aqui sozinha. Se eu cheguei até aqui é porque vocês estão comigo. Então, por favor, participem, mandem perguntas, mandem sugestões e a gente vai construindo um conhecimento assim junto. E eu quero falar aí da pergunta de 2 anos de forma funcional e semana que vem a gente vai falar mesmo essa questão funcional. Vamos falar de independência, vamos falar de rotina, vamos falar de desenvolvimento atípico de novo. Um beijo, boa noite e até a próxima.